Abre comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 14. E à medida que você for abrindo, vai dando glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Vai deixando sua Bíblia aberta aí nos próximos minutos. Nós vamos fazer uma caminhada bíblica juntos aqui. Aleluia. Quero lembrar a todos vocês que nessa terça-feira tem a nossa ceia de voluntários. Todos vocês que atuam na igreja, em alguma área, ou que desejam atuar, são nossos convidados a estar aqui terça-feira, às 8 horas da noite. Quinta-feira, mesmo com a ausência do pastor Dustin, nós vamos estar aqui celebrando ao Senhor. Vai ser lindo, Deus vai operar. E a gente vai avançar. E domingo que vem, começando no sábado, tem as 5 celebrações de ceia que a igreja não pode perder. Sábado, 18 horas e domingo nos 4 horários. Atos capítulo de número 14. Diga comigo, avançar e resistir. De novo é mais forte toda a igreja. Avançar e resistir. O capítulo 14 do livro de Atos, olhe para mim. Ele nos toca por causa disso, avançar e resistir. Ele mostra um tremendo avanço da igreja através da vida do apóstolo Paulo. Está avançando. Ele mostra que esse avanço é um sucesso, tem êxito, tem resposta, está crescendo, está avançando, está fluindo. Quem está comigo? Mas nesse processo de avanço, tem muita resistência. Tem muita? 3 coisas a gente tem que pegar aqui. Avançar, realizar, resistir. Vamos dizer? Avançar, realizar, resistir. Enquanto ele está avançando, ele está realizando. Mas ao mesmo tempo que ele está realizando, tem muita resistência. E essa resistência, meus amados irmãos, foi vencida com ânimo, manifestado em palavras. O que eu disse? A igreja precisa entender que o alinhamento das suas palavras, a declaração da palavra de Deus, a afirmação das promessas de Deus, criam em nosso caminho energia, vida, vigor, potência. Então Paulo rompeu nesse avanço, pregando ousadamente, pregando com coragem, pregando com ousadia, anunciando a palavra de Deus. Eu quero que você transfira isso da vida cristã para a vida familiar e para situações do seu cotidiano. Fala a palavra, declara a palavra, profetiza a palavra, prega Jesus, anuncia Jesus, porque o verbo é vivo. O verbo é vivo. E isso vai manifestando a glória de Deus. Mas como eu te disse, todo avanço sofre resistência. Vamos dizer, todo avanço sofre resistência. Porque se você está avançando, o outro lado está recuando. E o outro lado não quer recuar. Então o que acontece? Eu já vou entrar no texto, eu só estou passeando por ele. Fica tranquilo, já vou pregar. Daqui a pouco eu começo. Só aquecendo as turbinas. Paulo começa então a progredir, avançar, ter êxito, porque os seus lábios estão afiados com a palavra de Deus.
Ele está tomado de ousadia e coragem que o Espírito passa. Posso profetizar aqui um minutinho? Que Deus batize essa igreja com ousadia. Que Deus batize essa igreja com coragem. Que você beba da água da palavra e renove o teu ânimo. Que você coma do pão da palavra e renove as tuas forças. E que você seja marcado por uma vida vigorosa, ousada e corajosa. Você crê nisso? Levante a mão e diga: nem desânimo, nem medo, nem insegurança vai me parar. Diga: eu creio que o Senhor me anima, me encoraja, me motiva. A vida cristã é vigorosa. Quem tem o Evangelho nos lábios é vigoroso. Que Deus renove o seu vigor hoje aqui. Pois os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles correm, eles caminham, eles saltam, eles até voam. Porque o espírito daquele que não se cansa está em nós. Levante a mão e diga: em mim habita um espírito incansável. É um espírito que não cansa, não enfraquece, não desanima. Quem pode dar glória a Deus? Resultado disso tudo. Porque para toda ação há uma. Não sei se você vai gostar disso. Capítulo 14, verso 19. Então alguns dos judeus chegaram de Antioquia, de Icônio, e fizeram o quê? Mudaram o ânimo das multidões. Uau! Cutuca alguém e fala assim: ó, desde o passado existiu influencers. Cuidado com quem manipula teu ânimo. Para ou continua? Cuidado com quem manipula o teu ânimo. Porque é possível que as multidões tenham seu ânimo manipulado, influenciado. Olha o que... quem está te influenciando aí? Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das pessoas. E eles fizeram o que com o ânimo novo deles? Com esse ânimo manipulado? Com esse ânimo influenciado? Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Nós temos um homem tomado pelo vigor do Espírito, avançando e conquistando o território. Mas aí nós temos um grupo de influenciadores que vem sobre a cidade e ele começa a manipular o ânimo das pessoas. E então agora as multidões que estavam aceitando, agora estão apedrejando. Cuidado, meu irmão, para que você não se torne um apedrejador pela manipulação do ânimo. Cuidado para que você não se torne um apedrejador pela influência de outros. Cuidado para que outro espírito não tome as tuas mãos e as tuas mãos comecem a pegar pedras. Eu quero dizer para você que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, cheios da presença de Deus, e o nosso ânimo não será manipulado. Quantos podem dar glória a Deus? O nosso ânimo não será manipulado. Quem pode celebrar o Senhor aqui? E eles apedrejam o apóstolo Paulo. E o arrastam para fora da cidade. E julgam que ele estava morto. E agora eu começo a pregar.
Ainda não preguei, calma. Mas olha o verso de número 20. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, começaram a preparar o velório, ele se levantou. Ele se levantou. Ele se levantou. Ele se levantou. Ele se levantou e saiu correndo, fugido. Ele se levantou e foi se esconder numa caverna. Ele se levantou e o quê? E voltou à cidade. Levanta a tua mão e você vai dar uma palavra firme. Eu vou me levantar. Deixa eu dizer uma palavra para você. Tem gente que tem o ânimo de apedrejar. Eu tenho o ânimo de levantar. Tem gente que tem ânimo para correr e fugir. Mas eu tenho ânimo para ficar de pé e voltar para a posição. Levante a mão e diga: eu vou me levantar. Eu quero ser profeta de Deus para alguém aqui nessa manhã e te dizer: você ainda vai se levantar dessa pedrada. Você ainda vai se levantar dessa batalha. Você ainda vai se levantar dessa perseguição. Você ainda vai se levantar desse pecado. Você ainda vai se levantar dessa derrota. Eu queria gritar isso: eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar porque eu tenho promessa. E a promessa é o desenho do destino. Quem pode dar glória a Deus? Paulo tinha promessa da parte de Deus. E quando você tem promessa, você tem destino desenhado. Então ele sabia: meu fim não é aqui, vou me levantar. Meu fim não é aqui, vou me levantar. Eu acho que Paulo começou naquela hora assim, deitado, arrastado lá, quebrado. Ele começou assim: este não é meu fim. Este não é meu fim. Não acabou minha história. Este não é meu fim. Este não é meu fim. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Quando estava todo mundo em volta dele dizendo assim: acho que acabou. Fizeram a roda assim, falando assim: é o velório de Paulo agora, que coisa. E então ele: e aí, gente? Eu vou me levantar porque eu tenho promessa, e promessa desenha destino. A Bíblia diz que eu iria perante os reis. Eu ainda estou aqui nessa cidade. Eu vou chegar em Roma, diante do imperador, diante das autoridades. Eu vou pregar para reis. Eu vou anunciar esse evangelho até o topo do mundo. Ele está dizendo: eu tenho promessa, e quem tem promessa tem destino desenhado. Garra na mão de alguém e diga: quem tem promessa tem destino desenhado. Aleluia. A promessa é o desenho do destino. Diga comigo: a promessa é o desenho do destino. Levante pelas promessas de Deus. Anime-se pelas promessas de Deus. Aleluia. Diga comigo: eu vou me levantar. Sabe por que Paulo se levantou ali? Porque ele tinha uma missão. Ele tinha compromisso. Ele tinha gente que dependia dele. No verso de número 21, o texto vai dizer: e eles pregaram as boas novas naquela cidade, e fizeram muitos discípulos. Você se levanta porque você tem missão. E sua missão te impõe um compromisso. As crianças eram pequenas. E o Luiz devia ter uns 14, 15 anos, e ele falou assim: pai, por que o senhor levanta animado assim todo dia? Eu falei: eu levanto animado por causa da sua mãe, eu levanto animado por causa de você, eu levanto animado por causa das suas irmãs.
porque eu tenho uma missão, e a minha missão é meu compromisso. Quem tem consciência de missão tem consciência de compromisso. Quem tem consciência do que é ser pai, quem tem consciência do que é ser marido, quem tem consciência do que é ser um pastor, quem tem consciência do que é ser um líder, quem tem consciência do que é ser um empresário, eu me levanto porque eu tenho compromissos. Porque a missão gerou em mim um compromisso. Eu me levanto porque eu tenho uma esposa para cuidar dela, levar ela até apresentar Jesus. Eu não sei se você sabe, marido, mas você, Toninho, vai ter que entrar com a tua esposa e pôr ela diante de Jesus. Você sabe o que é isso? Está entendendo? Quando você é casado, quem é casado aí? Quem é casado? Você vai levar essa mulher, você vai chegar no céu e pôr ela diante de Jesus. E Jesus vai olhar para ela, porque você tem o compromisso de apresentá-la a Cristo, a Deus, entregá-la no céu. Sabe o que é isso? É por isso que eu vou me levantar. Eu vou me levantar porque eu tenho uma esposa. Eu vou me levantar porque eu tenho filhos. Eu vou me levantar porque eu tenho gente aqui, ó, que todo domingo vem de manhã, acorda cedo, tira as crianças da cama, prepara o café, veste uma roupa, você senta aqui e você fala assim: eu vou lá para ouvir a palavra. Eu vou me levantar porque eu tenho missão. Quem tem missão se levanta. Não esquece da tua missão. Ah, eu sou só uma dona de casa. Só uma dona de casa? Você está vendo esse homem de pé aqui? Foi uma dona de casa que deu a educação, que deu a instrução, que deu o cuidado, o zelo e o respeito. Sou só uma... Não. Você tem uma missão. Fazer do teu filho um homem, fazer da tua filha uma mulher. Você tem uma missão. Quem tem missão se levanta. Quem tem missão não fica prostrado. Quem tem missão não fica curtindo a pedrada. Diga comigo, tem gente que viciou em curtir a pedrada. Eu vou me levantar, porque eu tenho missão. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho um trabalho, eu tenho uma igreja, eu tenho um ministério. Quem vai se levantar aqui? Bate no ombro de alguém e diga: você vai se levantar. Diga: a promessa desenhou o seu futuro e a tua missão é um compromisso. Quem vai se levantar aqui, dê um aplauso ao Senhor. Repete comigo: eu vou me levantar, porque eu já sei que não é fácil. Olha o verso 22. Por que eu me levanto? Porque eu já sabia que não era fácil. Eu não criei um evangelho cor-de-rosa. Eu não criei um evangelho de flores, de My Little Pony. A vida é real. Como meu pai dizia, a vida é dura para quem é mole. Olha o que ele faz depois que levanta da pedrada: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O que ele está dizendo para mim e para você? Levanta, porque você já sabia que a vida não é brincadeira. 3 coisas e vamos avançar. Eu vou me levantar porque eu tenho promessa, e promessa desenha destino. Eu vou me levantar porque eu tenho missão, e missão requer compromisso. Eu vou me levantar porque Ele sempre deixou claro que a vida não é um passeio. Dê a seus filhos o melhor que pode, mas não faça deles ignorantes às dores da vida.
Leve-os em um velório, quando alguém da família ou conhecido falecer. Deixe que eles percebam que a vida tem dores e dificuldades. Guarde-os e proteja-os do mal, mas torne-os conscientes de que a vida tem tribulações e aflições. Porque quem vive numa vida que ignora as realidades, quando toma a primeira pedrada, nunca mais se levanta, porque não tem na alma a resiliência e a consciência das dores. Uma geração extremamente poupada e iludida, quando toma uma primeira pedrada, nunca mais se levanta. Diga comigo, eu vou me levantar, apesar da vida. João 16:33. Jesus deixa isso claro aos seus discípulos, dizendo: no mundo tereis aflições. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Paz. Tem aflição, mas tem paz. Tem aflição, mas tem ânimo. Tem aflição, mas tem coragem. E disse essas coisas, tornei vocês conscientes disso, para que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. É a consciência da batalha e da vitória. Diga glória a Deus. Repete comigo, eu vou me levantar. Eu vou me levantar porque eu tenho promessa. Eu vou me levantar porque eu tenho missão. Eu vou me levantar porque isso já estava no contrato. Quem quer se levantar aqui? Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 10. Vai dando glória a Deus aí, irmão. Tá sério, né? Vai dando glória a Deus aí. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Teve uma mulher que caiu em pecado. Ela foi flagrada em adultério. Ela foi arrastada pela cidade. Ela foi colocada diante de Jesus. Sua moral estava destruída. Sua postura era vergonhosa. Seu nome estava na lama. A cidade sabia. Todo mundo sabia. Ela foi exposta no seu fracasso e na sua tragédia. O que Jesus disse para ela? Foge. O que Deus disse para ela? Se esconda. O que Jesus disse para ela? Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Verso de número 11, eu amo esse texto, porque então Jesus diz para ela, ela diz: ninguém, Senhor. Disse ela, declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vai, levanta, vai, continua, vai, segue em frente e não peques mais. Você vai se levantar pela graça de Deus para uma vida nova. Ei, levante a mão e diga: vou me levantar pela graça de Deus para uma vida nova. Ah, por favor, celebra ele aí, faz alguma coisa, me ajuda. Faz de quanto você está gostando, vai. O que ele fez? Levantou ela de novo para dizer: levante-se para uma vida nova, um comportamento novo, uma atitude nova. Eu vou me levantar dos fracassos, eu vou me levantar das quedas, eu vou me levantar dos erros, eu vou me levantar das falhas, eu vou me levantar pela graça de Deus.
Alguém para dar glória aqui? Eu vou me levantar pela graça de Deus. Diga de novo bem forte, eu vou me levantar. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12. Segundo Samuel, capítulo de número 12. Davi vê nascer em sua casa mais um filho. A criança nasce frágil e doente. Ela agoniza por alguns dias. Davi entra num propósito de jejum e oração. O bebezinho agoniza para a morte. Davi se prostra, se veste humildemente, jejua e ora. Sabe o que acontece? O neném morre. O neném morre. Deus é poderoso para fazer tudo. Tão poderoso e tão soberano, que desse tudo que Ele pode fazer, inclui não fazer. Deus pode tudo, inclusive não fazer. Davi está prostrado, jejuando, orando, porque o pequeno bebê agoniza. Verso 19, Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Verso 20. Então, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Eu vou me levantar. Verso de número 21, põe para mim. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuava e chorava. Mas agora que a criança está morta, te levantas e come? Percebe a cena? A criança agonizava por dias e ele jejuava e orava e lamentava e não tomava banho e estava ali. Mas ele percebe no ambiente que a criança morreu. Ele levanta, toma banho, se perfuma, se veste, entra no templo, adora a Deus e vai comer. E alguém diz: viva a criança, você se humilhava. Morta a criança, você se levanta. Diga: eu vou me levantar. Diante do que não pode ser mudado, eu vou me levantar. Davi vai dizer no verso seguinte, no 22, olha, eu vou ao encontro dela, ela não vai voltar para mim. Eu estou resolvido com isso. É o que eu não posso mudar. Segura na mão de alguém e diga: levante-se do que não se pode mudar. Levante-se do luto. Levante-se de uma sentença que não tem recorrer. Levante-se de uma tragédia. Levante-se. Levante-se do passado que não pode ser mudado para escrever um novo futuro. Para criar um futuro. Para crer num futuro. Eu me levanto do passado para continuar acreditando no meu futuro. Você pode repetir essa frase comigo? Eu me levanto do passado para continuar acreditando no futuro. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Alguém pode gritar: eu vou me levantar? Estou terminando.
Josué capítulo de número 7, verso de número 10. Josué é extremamente confiante, envia uma parte do seu exército para lutar na cidade de Ai. Ele acaba de ter uma grande vitória em Jericó. Jericó é uma mega cidade. E ele vai agora enfrentar uma pequena cidade chamada Ai. Cidade pequena, povoadozinho. Ele envia uma parte do seu exército que é derrotado diante dos inimigos. Está derrotado. Está vencido. Qual o motivo dessa derrota? Eles feriram um princípio de Deus. Quem quebra princípio geralmente é quebrado. Posso repetir isso aqui para você? Quem quebra princípio geralmente é quebrado. A gente quebra o princípio quebra a gente. É quase sempre assim. Princípios são vingativos. Você os quebra e eles se vingam de você. É mais ou menos assim. Você quebra um princípio de honra, logo o princípio da honra vem e quebra você. Você quebra um princípio de fé, logo o princípio de fé vem e quebra você. Ele quebrou um princípio. Eles tomaram coisas, eles esconderam coisas debaixo da sua bagagem. Cutuca alguém e fala assim, abre parênteses. Às vezes, são aquelas coisas debaixo do tapete que nos atrasam a vida. Era para estar avançando, mas está sofrendo resistência. Mas teve oportunidade de tirar debaixo do tapete, mas preferiu esconder. Teve oportunidade de confessar e deixar, mas preferiu esconder. Respondeu com superioridade quando deveria agir com humildade. Porque tinha coisa debaixo do tapete. Coisa trancada no quartinho da bagunça. Coisa escondida por debaixo da gaveta, das meias, das... Deixa pra lá. Desculpa se eu não sou coach. Eles não puderam vencer. Eles sofreram resistência. O avanço parou. E agora está lá Josué, prostrado. Cara no chão. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. E o que Deus disse para ele? Josué capítulo de número 7, verso de número 10. Põe para mim. O que o Senhor disse para ele? Vamos ler todo mundo? O Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado. O senhor não sabe? Eu sei. Eu sei o que aconteceu e sei por que aconteceu. Você deixou coisa escondida. E não tratou coisas que estão por debaixo do tapete. Que estão escondidas num canto, no fundo do armário, debaixo da gaveta. Eu sei. Levante-se. 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 Verso número 13. Vá e santifique o povo. Diga-lhe, santifiquem-se para que amanhã, pois o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir seus inimigos enquanto não as retirarem. Levante-se para rever a vida. Levante-se para consertar as coisas. Levante-se para agir com fé. Diga, eu não vou parar. Eu vou corrigir a rota, recuperar a fé e viver um novo ânimo. Diga de novo, eu vou me levantar. Então se levante.
Feche seus olhos. Desliga por um minuto de tudo que está à tua volta. A Bíblia diz: lembra de onde caíste. Arrepende-te. Levanta-te. Talvez foi numa falha. Talvez foi numa batalha. Talvez foi num tropeço. Mas eu queria que você agora entendesse que Deus quer te levantar. Repita comigo de maneira firme, enérgica, animada. Diga comigo: eu vou me levantar. Eu vou me levantar pela graça de Deus. Eu vou me levantar de um passado que eu não posso mudar. Eu vou me levantar para corrigir os meus rumos. Eu vou me levantar porque eu tenho promessa. Eu vou me levantar porque eu tenho missão. Eu vou me levantar porque eu sei que a vida não é fácil. Mas eu vou me levantar. Pai, eu vim falar com gente hoje aqui, que nesse dia vai se levantar pela fé para um tempo novo, que entendeu ambientes espirituais e novos. Eu vim, Senhor, hoje orar pelo teu povo, ó Deus, porque não ficaremos prostrados, nem abatidos, nem desanimados. Nossa jornada é de ânimo e vigor, superando e triunfando sobre as aflições. Senhor, eu creio que a resistência que sofremos está na hora, meu Deus, de vencer, de corrigir a rota, de alinhar o rumo, de encarar as nossas falhas e pecados, de enfrentar nossos adversários, de superar nosso passado. Senhor, hoje eu quero me levantar. Eu quero ver o meu irmão de pé. Eu quero ver a minha irmã se levantando dessa dor, dessa tragédia, dessa decepção. A Bíblia diz que caindo o justo 7 vezes, não ficará prostrado. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar da decepção. Eu vou me levantar do cansaço. Eu vou me levantar da tristeza. Eu vou me levantar do medo. Eu vou me levantar. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Grita comigo: eu vou me levantar. Grita mais forte: eu vou me levantar.